1MDB is one of the biggest frauds, financial frauds in history. We woke up one morning in July 2015 to realize that almost $700 million had gone into the Prime Minister's account. The disappearance of billions of dollars from Malaysia's state fund is one of the biggest financial scandals, not just in Malaysia, but around the world. That's different from a stock fraud or pumping up a stock and then cashing out on your options. This is actual theft of money. 1MDB in Malaysia had been actually some kind of a piggy bank for various players. The stolen money went to buy a private jet, luxury real estate, artworks by Picasso and Monet, as well as jewelry for Mr. Najib's wife. Up to 300,000 taking to the streets calling for Najib's head. They are fed up with a government that they believe is chronically corrupt. The projects that were developed by 1MDB were sold as development projects that would be benefit of everyone, but it was later realized that it cost the country probably more than it helped. It was a betrayal of the people. Para entender como esse golpe aconteceu, nós precisamos olhar para 4 coisas muito importantes. Primeiro, o que é um MDB? Segundo, quem foram Najib e Jho Low? Terceiro, os bancos e empresas de fachadas envolvidas. E quarto, onde está a falha no sistema que possibilitou com que ele roubasse 4,5 bilhões de dólares de um país inteiro? Para entender melhor, é bom a gente olhar para Dubai, um país muito rico cuja principal fonte de receita vem quase que 100% da exploração do petróleo. Pensando em não se tornar refém de apenas uma fonte de renda, o país criou o que é conhecido hoje como Fundo Soberano, um fundo de investimento com muito dinheiro usado para o país investir em projetos no exterior e diversificar suas fontes de renda. O próprio Brasil já teve um fundo soberano, mas foi extinto em 2019. No caso da Malásia, foi criado o 1MDB, ou One Malaysian Development Berhad. Esse Berhad, no final, significa que a empresa é uma empresa de capital aberto e recebe investimentos exteriores para o seu próprio desenvolvimento. Foi um projeto focado no desenvolvimento da Malásia como um todo. Ao total foram arrecadados cerca de 8 bilhões de dólares para esse projeto, mas estima-se que cerca de 4,5 bilhões, mais da metade, foi o que os golpistas acabaram roubando desse fundo. O que deixou o país em uma situação horrível e com uma dívida enorme devido a esse título. O povo da Malásia ficou indignado com essa situação, porque além dos homens roubarem esse dinheiro, eles usaram para ostentar uma vida luxuosa, comprando carros, propriedades, bolsas caras, joias caras, fazendo viagens, tudo isso com dinheiro que era para ser usado para desenvolver o país e ajudar a vida de milhares de cidadãos da Malaya. Quando se fala sobre o escândalo do 1MDB, é impossível não citar 2 nomes: Najib Razak, ex-primeiro-ministro da Malásia, e Jho Low, o homem responsável por administrar o fundo do 1MDB. Inclusive foi ele que foi escolhido pessoalmente por Najib Razak para administrar esse fundo. Najib Razak foi o primeiro-ministro da Malásia durante muitos anos, mas saiu do poder nas eleições de 2018 após o escândalo do 1MDB. Certo dia, em julho de 2015, foi percebida uma movimentação nas contas bancárias de Najib. Entraram cerca de 700 milhões de dólares na sua conta pessoal, não a do governo, sim a pessoal. Supostamente, esse dinheiro teria vindo do fundo do 1MDB. Quando acusado, ele disse em entrevista que já estava tudo explicado e regulamentado e que esse dinheiro, na verdade, teria sido uma doação de um parceiro político do Oriente Médio, o que sinceramente ninguém acreditou. Well, I want to say this, that the only reason why I accepted it because I had assurance, from King Abdullah that he would support me, and subsequent initial donations did come from the Ministry of Finance of Saudi. Mas e Jho? Quem é Jho Low? Jho é o personagem principal desse golpe. Jho era um jovem malaio de família muito rica que vinha se destacando internacionalmente, fazendo diversas viagens pelo mundo. Diziam ser um homem com muitos contatos importantes, principalmente pela Arábia e pelo Oriente Médio. Jho tinha uma forte amizade com o enteado do ex-primeiro-ministro, chamado Riza Aziz, pessoa que futuramente viria a fazer o filme O Lobo de Wall Street, que ironicamente é sobre alguma fraude financeira. Até certo ponto, Jho não conhecia Najib Razak tão proximamente assim, mas quando ele soube que a Malásia estava querendo iniciar um projeto de desenvolvimento de grande escala, ele encontrou uma oportunidade perfeita para ganhar respeito e admiração do governo da Malásia.
Em uma de suas viagens para a Arábia, Joe descobriu que era um fundo soberano como nós estamos antigamente e sugeriu que Najib criasse o mesmo na Malásia, para que originalmente fosse investido em projetos que desenvolvesse o país como um todo, e junto eles criaram o tão conhecido 1MDB, sendo Najib o presidente e Joe Low o consultor. Mas, na verdade, Joe Low controlava um fundo inteiro e contratou apenas pessoas que ele podia confiar. Até o momento, o fundo estava com $1 bilhão arrecadados. A função de Joe como consultor era inicialmente encontrar países que precisassem de investimentos. E foi rápido, em apenas alguns meses, Joe encontrou uma empresa na Arábia Saudita e confirmou com Najib o investimento de $1 bilhão nela. O que por si só já é meio estranho, já que o fundo tem 1 bilhão, investir 1 bilhão não parece ser algo muito sábio. Como se isso não bastasse, a coisa ainda piora e vai para um nível muito maior. Desses $1 bilhão, na verdade apenas 300 milhões foram para a empresa de fato, e os outros 700 milhões foram para uma empresa chamada Good Star Limited, o que ele disse mais tarde que era uma empresa do grupo saudita ao qual eles haviam investido o dinheiro. Mas não era verdade, era tudo uma empresa de fachada. Quando investigaram essa empresa mais a fundo, viram que era uma offshore, ou seja, empresas em paraíso fiscal onde o rastreio ao verdadeiro dono da conta se torna muito mais complicado. E foi algo tão simples, mas tão simples e ao mesmo tempo tão eficiente. Ele simplesmente transferiu os $700 milhões do fundo para sua própria conta pessoal e a partir daí ele começou a ser a pessoa que tinha mais poder de compra no mundo inteiro. Eu não sei o que você faria com $700 milhões, mas ele começou a gastar esse dinheiro de diversas formas, em viagens, festas, cassinos, presentes luxuosos. E em certo momento ele chegou a financiar o filme O Lobo de Wall Street com um investimento de $100 milhões, tendo assim uma crescente fama como um jovem empresário muito bem sucedido. Mas Joe tinha uma compulsão por gastos e em alguns anos ele precisaria de mais dinheiro, o que traz o envolvimento do banco mais poderoso do mundo nessa história. Atualmente, o Goldman Sachs é o maior banco do mundo, conhecido por tomar ações de riscos, e seu antigo diretor, Tim Lesner, também. Joe manteve contato com ele por um tempo e o convidou para uma reunião para falar sobre o 1MDB. Ele conseguiu convencer o Goldman Sachs a abrir uma nova rodada de captação de investimentos para a Malásia, com a ideia de que esse dinheiro seria usado para investir em usinas. Mas a Malásia não tinha tanta moral e crédito para tal feito, então Tim mexeu uns pauzinhos e fez com que o fundo do 1MDB fosse atrelado ao de Abu Dhabi, ao qual tem 70 bilhões em ativos e é muito mais confiável, além de que o próprio Goldman Sachs seria quem estaria à frente desse título. Tudo parecia muito confiável e ótimo para os investidores. O fim dos investimentos em 2012 arrecadaram cerca de 3,5 bilhões, e novamente, John conseguiu desviar o dinheiro para contas offshore, só que dessa vez ele desviou o dobro, foram 1,4 bilhões de dólares. No ano seguinte, o Goldman Sachs emitiu mais 3 bilhões em títulos, e novamente Joe conseguiu desviar esse dinheiro. Agora, com tanto dinheiro, ele só precisava subornar as pessoas certas. Levaria muito e muito tempo até ser descoberto. O próprio Goldman Sachs recebeu $600 milhões por emitir esse serviço, o que, para alguns jornalistas, era cerca de 200 vezes mais do que normalmente ele receberia numa operação desse tipo. Mas agora você deve estar se perguntando, como é que o maior banco do mundo permite uma coisa dessa acontecer e como que um simples adolescente, quase um adolescente, 20 e poucos anos, conseguiu desviar $4 bilhões? Como isso é possível? Como citamos antes, ele tinha empresas offshore, em paraísos fiscais, mas algo importante era o nome dessas empresas, como por exemplo, BlackRock Commodities Global Limited, que se assemelha muito a uma empresa grande, então grandes transações acabam passando despercebidas. Outra estratégia era transferir dinheiro de uma conta offshore para outra, além de fazer empréstimos de uma conta para outra, o que cria um rastro que dificulta todo o rastreio desse dinheiro. Enviava dinheiro para algumas empresas nos Estados Unidos, a qual ele também confiava. Mas tudo isso só foi possível devido à baixa fiscalização dos fundos do 1MDB, além de que as transações entre governos são poucos fiscalizadas. Ao fim de tudo, foi estimado que o roubo foi de cerca de 4,5 bilhões de dólares que deveriam ter sido usados para o desenvolvimento da Malásia inteira.
Em 2018, durante as investigações do caso 1MDB, foi feita uma vistoria na casa de Najib, o ex-primeiro-ministro da Malásia, e apreendido 500 bolsas de luxo, 12 mil peças de luxo, além de outras propriedades de Najib, totalizando 270 milhões de dólares em bens, o que ele disse novamente ser apenas um presente do Oriente Médio. Najib foi condenado a 12 anos de prisão e recebeu uma multa de 45 milhões de dólares. Joe Low também foi acusado criminalmente pelos Estados Unidos devido a essa fraude de 4,5 bilhões, mas ele conseguiu fugir a tempo e se escondeu possivelmente na China, de acordo com algumas fontes, onde ele continua escondido até os dias de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.